fazer uma oração para então começarmos nesta noite nosso discipulado? Ó Deus querido, Pai eterno, glorificamos aqui por essa chance, oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, para podermos estar debruçados sobre a Tua palavra. Senhor, eu agradeço por cada vida que se encontra aqui conosco já, Pai. Tu é aqueles quem trouxe, Pai, todos eles, e temos, Pai, aprendido bastante a respeito da Tua palavra. Continua operando, Espírito Santo, em nossas vidas, que extraiamos da Sua palavra e que não venhamos esquecer mais, Pai, os passos de um discípulo, de uma discípula, Pai, para que se sustente cada vez mais na rocha e solidifique nossos pés em Ti, Deus, em nome de Jesus. Somos gratos por o que o Senhor tem feito, pelo que fará nessa noite. Brinde-nos, guarde nosso coração, que possamos, Pai, aproveitar esse momento para a Tua honra e glória. Venha nos esclarecer, traga-nos o entendimento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor, amados. Então, nós estamos, né, irmãos, desbravando a nossa jornada, né, no nossa apostila, manual Discípulos de Cristo. Eu creio que quase todos os irmãos têm aí, né? Acho que todos já têm, né, apostila. Então, continuaremos, irmãos, a explorar, ela tendo como base, né, nós viemos destrinchando, né, essa apostila com base bíblica, né, sempre entendendo que é uma base, né, sempre com a base na palavra de Deus. Você que tem a sua apostila, você também tem, com certeza, a sua Bíblia, vamos usar muito, hein? Palavra de Deus, para poder estarmos abrindo nas referências. Nós fazemos um resumo de tudo aquilo que a gente já viu, nós viemos discorrendo, né, Lígia? Sobre toda a questão da Bíblia. A Bíblia é o alicerce do discípulo, não pode faltar a palavra, e a palavra tem que sempre estar no coração do discípulo, da discípula de Cristo. Nós discorremos muito sobre a formação, a língua, os meios, as divisões. Nós falamos sobre como abrir a palavra, como realmente buscar um livro, uma referência, né, irmãos? Como fazer isso de uma forma bem rápida. Então, vocês hoje têm já como realmente ali, rapidamente, ver um livro da palavra, encontrar, né, um livro, seja no Novo Testamento, seja no Antigo, e seja também, né, nos livros proféticos. Você tem, então, essas bases. E aí a gente terminou, encerrou essa parte na terça-feira passada, e hoje nós já estamos já na página, né, 41, na página 41. Três princípios bíblicos de uma igreja cristã. Glória a Deus. Página 40. Isso, irmão. Então, é exatamente. A Lica marcou onde nós paramos. Nós paramos exatamente nos princípios bíblicos, né? De uma igreja cristã, né? Então, nós estamos vindo, né? Nesses 10 princípios bíblicos, né? Que toda igreja que quer ser verdadeira precisa se basear. Nós, semana passada, exploramos 3, né? E vamos escorrendo até o 10º, né? São 10 princípios, e aqui vai ficar claro que não existe só 10 princípios, existe uma infinidade, mas esses são os principais, né? As bases que sustentam uma igreja de verdade, uma igreja que quer viver a Cristo de verdade. Top 10, exatamente. Então, nós viemos falando aí, né? No primeiro que nós abordamos, o primeiro princípio. Qual foi o primeiro princípio? A Bíblia deve explicar a própria Bíblia. Glória a Deus. Então, nós abordamos já esse princípio na terça-feira passada. O segundo princípio, qual que é? Os ensinos do Antigo Testamento devem ser interpretados segundo a graça revelada no Novo Testamento. Glória a Deus. Exatamente. E nós também falamos sobre um terceiro princípio bíblico, né? Que também é muito importante, né? Que fala, não devemos separar Jesus Cristo dos seus ensinamentos, né, irmãos? Glórias a Deus. Então, irmãos, são princípios que uma igreja precisa estar alicerçada, precisa se ater a todos esses princípios. E agora nós chegamos, então, no quarto, né? Nós chegamos, então, no quarto, aqui, os slides que a gente está, para realmente facilitar a nossa didática aqui de ensino. Então,
Então, terceiro, nós falamos sobre muitas referências, todos esses princípios, é evidente, têm referências bíblicas, né? Todos eles são referenciais da palavra, né? Assim como temos que ser, buscando base bíblica para todo e qualquer tipo de princípio, né? Todos esses princípios estão na Bíblia. E aí, a gente discorreu do terceiro, então agora nós estamos no quarto princípio, né, queridos? O quarto princípio, o que está dizendo aí, olha? Quarto princípio nós estamos. Então vamos aqui partir nossa jornada dessa terça-feira nesse princípio e assim vamos aprender mais e mais da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos aqui então. A doutrina dos apóstolos revela como aplicar ensinamentos de Cristo no contexto da nova aliança. Cremos que tanto o livro de Atos quanto as epístolas revelam como os apóstolos orientavam os discípulos na aplicação correta em que Cristo nos ensinou. E pode ler Atos 2:42, Efésios 2:20, 1 Tessalonicenses 2:13 e 2 Pedro 3, de 1 a 2, por favor. Quem pode achar aí primeiro? Vai falando. Bem, queridos, vamos aí nas referências. Amém. Glória a Deus. Pode, amém. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, então, biblicamente, né? O que os apóstolos faziam? Sabe que a igreja, o livro do Atos dos Apóstolos, o livro histórico, o livro que fala sobre o início da igreja, né? E você vê que já em Atos 2 eles já começam realmente tendo uma base fundamental, né? Que era realmente a doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? A doutrina deles era deles mesmos? Não era deles mesmos, era a doutrina que outrora eles haviam aprendido de Jesus, né? Eles estiveram com Jesus durante 3 anos e meio, e durante esse período o Senhor Jesus passou todas as bases, né? Passou o ensino, né? Que era do alto. Então, essa doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. É por isso que eles perseveravam nela, em todos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Os apóstolos, eles se baseavam nessa doutrina. Então, eles perseveravam. Então, quando ele lê desse Atos 2, é perseverar. Perseverar é ficar realmente somente nesta doutrina, da doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, que é de Cristo, né? E perseverar unanimemente. Então, todos os irmãos estavam, né, perseverando na doutrina, né, dos apóstolos, né, Liné? Pode ler de novo, né, para a gente ver o finalzinho dele. Aí, então, no final, você veja que também tinha o partir do pão, que era o que a ceia que o Senhor ensinou para todos, né, os discípulos, e também nas orações. Desse versículo aí está toda a base, irmãos, uma base sólida, onde uma igreja precisa sempre fundamentar em oração, né, e também naquilo que o Senhor deixou como memorial para que a gente fizesse, que é a Santa Ceia do Senhor, né? Então, a ceia do Senhor é muito importante, as orações e a palavra. Então, junto esses três elementos, a palavra, a comunhão, a doutrina dos apóstolos, que era de Cristo, a ceia e a oração, você tem bases sólidas que uma igreja verdadeira precisa conter. Vamos? Glórias a Deus. Tem mais referência? Tem alguém achou alguma? Qual a próxima? Os irmãos estão com a Bíblia na mão? Efésios 2:20. Olha aqui. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Glória a Deus. Glórias a Deus. Veja aí, irmãos. Então, mais uma referência que concatena. Então, aí, esse já é um versículo bem mais
intrínseco, bem mais claro. Então, Jesus é o alicerce, né? É a pedra angular, é sobre ele que precisa crescer a igreja, pois ele é, né, aquele que realmente é o dono da igreja. Então, se a gente fundamentar uma igreja sem Jesus, ou só fingir que só criar ser um verniz, criar só algo que realmente pareça ser, não vai dar certo, porque o alicerce não é Jesus. Então, toda a igreja de verdade, ela precisa ter Jesus como um alicerce, para que esse edifício, né, ele cresça saudável, ele cresça realmente estruturado em Jesus, naquilo que realmente há fundamentação, né, meus irmãos? Então, queridos irmãos, veja, é claro, né, que essa doutrina é Jesus, e ele realmente é a pedra fundamental, é ele que precisamos estar fundamentado, é sobre ele que está posta a igreja. Todos nós devemos estar realmente alicerçados em Cristo Jesus, que é o alicerce principal da igreja. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mais uma. Eu achei Tessalonicenses, pode ler? Também. Por isso, também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Glória a Deus. Então, veja, irmãos, essa doutrina não é de homens. Veja que o apóstolo ali, ele deixa claro, realmente é de Deus. Então, todos nós entendemos que ela não vem do homem, ela vem do Senhor Jesus. Então, você veja como a palavra do Senhor ela é séria, a palavra do Senhor ela é algo que realmente vem do alto, e nós devemos entender isso, que é Deus, através do seu Filho Jesus, é o fundamento, é dele a palavra, e nós somos apenas aqueles que realmente somos instrumentos, e fazemos tudo aquilo que está contido na palavra de Deus, né, irmãos? Glórias a Deus, né? Louvado sejas. Mais uma. Amém. Segunda Pedro 3, de 1 a 2. 1 a 2. Glória a Deus. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis da palavra que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos. Glória a Deus. Então, meus irmãos, veja aí, ó, né, a própria palavra mais uma vez nas cartas. Então, nós falamos, veja que nós fomos para as cartas, nós falamos sobre várias referências aqui, a Atos, Apóstolos, livros históricos, dizendo realmente que, de fato, a palavra, ela realmente, ela é fundamento, né? A palavra é fundamento, esse fundamento vem de Deus, vem do Senhor Jesus, e o apóstolo Pedro realmente explicando, né, dos profetas também. Então, a revelação de Deus foi trazida para os profetas, e os profetas, como receptáculos, eles realmente anunciavam a Jesus, anunciavam as profecias, depois Jesus se cumpre as profecias, ele continua a revelar a palavra. Então, a doutrina, irmãos, a base de toda a igreja cristã, igreja que quer viver a verdade, é Jesus, e a palavra fala sobre Jesus, e os apóstolos permaneciam nessa doutrina que foi ensinada por Jesus Cristo, e outrora Deus revelou aos profetas, e os profetas anunciaram sobre Jesus, e Jesus veio e continuou a zelar por essa palavra, pois ele mesmo falava, olha, as palavras que de mim testificam, o livro dos profetas, né? Então, ele mesmo fazia com que a palavra, ele dava bastante valor à palavra, e era ele testemunhava dele também, né? Então, veja, irmãos, esse é um quarto princípio que toda a igreja precisa ter. A doutrina revela e a como aplicar os ensinamentos de Cristo no contexto da nova aliança. É uma nova aliança baseada em Cristo Jesus,
né? Foi ele quem nos deu essa oportunidade, né, de estar inserido nessa nova aliança. Glórias a Deus. Tem mais? Acho que Vamos para o 5. vamos para outro tópico aqui, né? Então, falamos mais de uma doutrina. Então, vamos agora para o quinto princípio bíblico que não pode faltar, né, na igreja verdadeira, né? Mais um princípio bíblico de uma igreja cristã. Somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, como nosso único Senhor e Salvador. Cremos que não há mérito humano na salvação, o que não significa que uma pessoa não possa resistir ao Espírito Santo, apesar de ser a vontade de Deus que todos sejam salvos. Glória a Deus. Então, irmãos, isso precisa ficar claro, né? Que não há mérito nosso em nós, né? Ainda que hoje muitos realmente digam realmente que há mérito, que o homem ele é o suficiente, ele é realmente capaz, né? Mas não há nenhuma capacidade em nós, nós somos completamente salvos pela graça de Deus na nossa vida. Mas você veja aqui bem claro, né, que diz que as pessoas, ela não significa que ela não resista, né? Porque muitos têm resistido, muitos têm realmente não quer realmente de fato essa graça, né? Evidentemente que as pessoas elas realmente declinam essa possibilidade de ser salvo pela graça, ainda que seja de graça, ainda seja graça, as pessoas ainda não querem, né? Estar adentrando nessa graça, né? Isso é algo impressionante, né? A gente vê algo que é de graça, algo que é bom, as pessoas não querem, né, saber dessa graça, dessa salvação gratuita, né, irmãos? Infelizmente, né? Mas ainda que a vontade de Deus, em alguns versículos, eu creio que você possa ter até nessas referências, que todos, o desejo do Senhor é que todos sejam salvos, não é? De que todos cheguem ao encontro, todos cheguem ao entendimento, e todos sejam salvos. Mas a vontade de Deus, muitas vezes, o homem, ele não quer. E vamos aqui ver essas referências que vão concatenar aquilo que nós estamos falando para nos basear nesse quinto princípio bíblico a qual a igreja cristã deve ter. Então, quantas referências temos aqui, né? Temos 3. Alguém achou uma? Alguém pode aí nos ajudar na leitura? Efésios 8. 2, né? Efésios 8. Opa, peraí, Belinda, peraí, Esperita. A Caliné já foi. Oi, Eli, você consegue achar os 1 Timóteo? Qual que você está aí, Lideia? Ela está em Efésios, a Eli. Você está em Pedro. Ah, Segura aí. peraí, vai, Esperita. Pode ler, Asmerita. Porque pela graça sois salvos, porque por meio da fé. E isso não vem de vós, sim de dom de Deus. Olha Não aí, vem né? das obras. Continua. É 8 até 10, né? Isso. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura de sua, criados em Cristo Jesus por todas as boas obras, os quais preparou para que andemos nela. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é claro, esse é o versículo-chave, né? Que nós não somos salvos, né? Por nós mesmos, né? Salvação é por Jesus. Para que ninguém se glorie. Imagina se fôssemos depender de nós mesmos, né? Então haveria um orgulho, e por isso que esse versículo ele é claro para nós, né? Pela graça sois salvos, é por meio da fé. Então a graça, pelo meio da fé, se a pessoa acreditar, ela automaticamente recebe essa graça e é salva, né, irmãos? E continue vivendo para Cristo. Então, somos salvos pela fé em Cristo Jesus, né, irmãos? Que morreu por todos nós, e hoje louvamos a Deus por esse momento, por nossas mentes ser sadias, nós abrirmos nosso coração para Deus, e Ele pôde nos salvar, né? Glórias a Deus. Pode ler, né? 2 Pedro, né? Isso. O Senhor, ainda que alguns apenem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender.
É, verdade, tá vendo? Eu falei sobre essa. Eu nem sabia que essa referência estava, mas provavelmente estaria, né? Por fala realmente exatamente o que nós estamos falando aqui, que realmente o desejo do Pai é que todos venham a ser salvos, né? Mas nem todos realmente querem essa graça. E isso é triste. Imagina Deus, né? Fez todo esse plano, desenvolveu todo o plano através de Jesus e as pessoas não querem, se não querem realmente essa graça maravilhosa, né? E tanto trabalho, né? Tão caro foi para o nosso Senhor Jesus vir e mesmo assim as pessoas elas declinam, né? Elas não querem a Jesus, né, irmãos? É a palavra se cumprindo também, né? Que nem todos, né? Muito pouco ali chegará aos pés do Senhor, né? É por isso que João não vê, né, milhares e milhares de pessoas. Ele consegue ver ali, né, bilhões, ele vê milhões. E hoje nós estamos em bilhões, né? E você veja que, então, grande maioria, infelizmente, né, não quer o nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, né? Para que essa graça as pessoas queiram e elas cheguem ao conhecimento da verdade. Mais uma conferência? Amém. Alguém achou 1 Timóteo 2-3-5? Isso. 1 Timóteo 2, 3 e 5. Demorou. Sim, primeiro. Ô, Vou ver. Glória. Vai, Bela. É, porque, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, mais um versículo que realmente ele vai mais além, né? Porque muitas pessoas procuram outros meios para serem salvos, muitas pessoas procuram outros meios, outras situações para se salvar, mas é como a Bela leu aí, só existe um mediador entre Deus e os homens. Esse mediador, ele é Jesus Cristo, né, meus irmãos? Então, hoje você vê que as pessoas, elas se preparam para a catástrofe, criam bunkers, né? Elas fazem toda aquela segurança toda, né, para que o mundo vai acabar. Se o mundo se acabar, eu vou estar seguro no bunker, né? Eu vou estar guardado. E veja o pensamento das pessoas. Sendo que seria bem mais fácil, não é, irmãos? Se render aos pés do Senhor, né, aceitar essa graça maravilhosa. Eles gastam tanto dinheiro, né, em bunkers, em lugares para ficar ali guardados, para que a bomba não pegue as pessoas, eles, né, os homens mais ricos do mundo, sendo que a salvação é de graça. Olha, que loucura, né? Então, quer dizer, veja como as pessoas estão, né, irmãos? Procurando meios para se salvarem, procurando situações para se salvarem. A gente sabe que ninguém escapará, né, da grande ira de Deus, né, irmãos? Então, seria melhor e mais fácil, né, eles buscarem ao Senhor, esse mediador que a Bela leu, que é Jesus Cristo, e realmente se render aos pés do Senhor. Então, irmãos, veja que situação nós estamos vivendo, né? Mas somente Jesus é o mediador, ele é o Salvador, e é somente ele que podemos obter a salvação, né? Somente por ele, né? Para a glória de Deus. Amém? Amém. Já foi os 4 referências, né? Então, meus irmãos, nunca se esqueça que nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. O Senhor Jesus quer que todos sejam salvos, mas nem todos querem, né? O Senhor quer salvar, mas infelizmente nem todos querem. Vamos para o próximo tópico aqui. Mais um princípio. Aí nós entramos no 6º princípio, que vai falar o quê, meus irmãos? O que fala o 6º princípio aí? Quem pode estar lendo aí? Eu vou ler, pode deixar. Posso ler, Bela? Vou ler, hein? Uhum. Pode ler. Eu ia ler, mas você começou, pode ler. Desculpa. A verdadeira fé não se limita apenas a uma crença, mas é também acrescida de confiança e fidelidade. Cremos que nem todos que dizem acreditar em Jesus têm realmente fé em Cristo, pois a fé bíblica tem a característica da plena confiança no Senhor para a salvação e do comprometimento com a prática do que ele nos ensinou. Glória a Deus.
Você vê exatamente. Isso é muito importante, irmãos. É um princípio que é hoje que as pessoas esqueceram muito que é isso, né? As pessoas hoje falam, ah, tenho fé, eu acredito em Deus. Eu tenho fé em Deus, eu acredito. Ah, você acredita em Deus, eu creio em Deus. Mas a grande diferença, irmãos, é você acreditar, não só acreditar, mas viver. É o que o sexto princípio fala, né? Não se limita apenas a uma crença. Hoje as pessoas, eu creio em Deus. Ah, não, eu acredito em Deus, mas tem a sua vida, deve a sua vida, mas acredita em Deus. Eu creio que existe um Deus. Mas não. Da secção? Som? Peraí, Veja queridona. aí. Peraí. Você ligou, pai. Pronto. Melhorou? Agora foi. Então, é isso. Então, irmãos, você veja que hoje em dia nós temos essa situação que parece ser crônica na sociedade e que não pega a nós, né? Entender que não é somente crer, é crer e viver naquilo que se acredita, né? Então, nós precisamos crer e viver. Se nós cremos em Jesus, vamos viver Jesus, não é assim? Vamos viver Jesus, vamos viver os seus ensinamentos, vamos viver a palavra, não é? Vamos viver aquilo que Jesus escreveu e os discípulos, é a doutrina, né? Lembra dos princípios anteriores? É a doutrina dos apóstolos, é Jesus, e aí sim nós temos então essa convicção. Então tem que ter confiança e fidelidade. O que é ser fiel? Fiel àquilo que você acredita. Fiel a Jesus, fiel à sua palavra, fiel aos seus ensinamentos, fiel a Jesus Cristo, irmãos. Não só crer como uma crença, né? Como muitas confissões de hoje de fé fazem. E nós, nem citando nome, vocês sabem, né? Então, vocês sabem como é o comportamento, né? Só por estar, só por pertencer a um grupo, não. Temos que crer de fato, temos que ter confiança, temos que ter fidelidade, né, irmãos? Muito importante para um discípulo, uma discípula de Senhor Jesus, isso aqui, irmãos. É um princípio fundamental para a nossa existência como discípulos de Cristo. Nunca se esqueça disso. Crer, não como uma crença, mas crer e viver e ser fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo e à sua palavra. Veja que eu estou falando aqui. As diferenças vão falar sobre isso aqui, ó. São 3 referências que nós temos aqui que são importantíssimas, não é, irmãos? Para a gente poder concatenar aquilo que nós estamos dizendo, né? Vamos lá, os irmãos podem estar nos auxiliando nessas referências aí, ó. Mateus 7, 21. Amém. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Pronto. Esse versículo aqui é claro, irmãos. É claro, é o que está acontecendo hoje. E que muitos estão pensando que vão adentrar o reino só por crer, só por dizer, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Então eu já estou salvo, já. Então, Jesus, é o próprio Senhor Jesus dizendo neste evangelho de Mateus. Então, não é nenhum discípulo. Aí vai falar, é um discípulo. Não, é o próprio Senhor Jesus dizendo, ó, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Ou seja, nem todo que fala, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio, nem todo aquele. Então, por que Jesus está dizendo isso? Porque ele sabe no coração das pessoas que, de fato, eles estão crendo, ou se eles estão vivendo aquilo que se acredita, ou só estão crendo por crer e achar que vão ser salvos, né? Mas aí a segunda parte do versículo que a nossa irmã leu, que fala, ó, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade de Deus. Então, o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é aqueles que são fiéis à sua palavra, é aqueles que fazem, de fato, aquilo que ele manda fazer. Então, irmãos, há uma grande diferença, sabe? Em si, crer numa crença e acreditar, ter fé e confiança em Deus. Sejamos essa segunda parte desse versículo, né? Nós viemos buscar ao Senhor de coração e fazer sua vontade assim, nós estaremos tranquilos. Olha que referência muito importante. Qual que é a outra agora?
É Mateus? Não, Lucas. Lucas. 6:46. Vamos aí, os irmãos, vamos ver. Eu vou ler. Amém. Amém. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Exatamente. Então, veja, mais uma referência a Jesus também está dizendo. Por quê? Vocês me chamam de Senhor e não fazeis o que eu estou dizendo. É a mesma situação. Então, as pessoas queriam estar pertencendo a um determinado grupo, mas não queriam fazer aquilo que a palavra determinava que fizesse. Vocês estão entendendo? Então, só dizer que não nos coloca numa posição melhor, né? Não nos deixe tranquilo. Pode ser que a palavra ela soe realmente algo, algo bom e que eu estou seguro, estou tranquilo. Não. O próprio Senhor Jesus, através da sua palavra, é a segunda referência que nós estamos vendo nessa noite, que evidencia que não. O Jesus estava dizendo, olha, vocês me chamam de Senhor, fazem, mas não faz a minha vontade. Então, não tem, não tem coerência. E, não, consequentemente, não conseguirão adentrar o reino de Deus, né? Sério, muito sério. Mais uma referência aí, né? João, Eu posso ler? pode. João 13:13. Capítulo 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você vê Jesus, né, naquela cena, né, com seus discípulos, né, explicando, fazendo, ensinando para que os discípulos fossem e fizessem. E isso é o que nós temos que fazer, irmãos. Veja bem, o discipulado é para que sejamos discípulos do Senhor Jesus, não de alguém, mas é para sermos discípulos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus sempre, ali através da sua palavra, ensina o nosso comportamento de humildade, né, irmãos? Um comportamento realmente de amor, né, para com o seu próximo, né? Então, você vê que os exemplos estão aí. O exemplo principal está aí, é Jesus. Mas e por que não se segue, né? E por que que não segue o exemplo de Jesus? E é por isso que nós estamos aqui hoje, para que realmente a gente se concatene e realmente entenda que existe o exemplo maior que é Jesus e o que ele fez. Ele queria que os seus discípulos fizessem, pois um discípulo faz tudo aquilo que o mestre ensina. Então, é necessário também aplicarmos os seus ensinamentos. Então, os discípulos, né, precisavam seguir aquilo que Jesus fez, assim como lavar os pés Jesus fez, eles também deveriam fazer numa cena de humildade, de serviência, servir uns aos outros, amar uns aos outros, algo muito forte o Senhor ali passou através dessa, desse episódio que ele fez. Então, nós devemos seguir a Jesus, a sua palavra, confiar e ter fé e fazer aquilo que ele também realizou. Glórias a Deus. Aí, irmãos, esse então é mais um pilar, né? É o sexto, qual nós estamos falando aqui, e realmente a fé não se limita em uma crença, mas também é acrescida de confiança e fidelidade. Então, crer, não só crer de boca, mas viver aquilo que se acredita, que nós, se somos discípulos de Jesus, vamos viver a Jesus, fazer aquilo que ele fez também. Mas, vamos adiante, né? Qual que é o próximo agora? É o sétimo tópico, irmãos. O sétimo pilar, né, que uma igreja deve ter, né? O sétimo, estamos no sétimo, são 10 que nós vamos fazer, né? Ele deixou o Douglas ler, né? Amém. Delinha, você quer ler esse? Leio. Número 7. Tá. O arrependimento é a primeira evidência da fé genuína. Cremos que alguém que não se arrepende de seus pecados ainda não está comprometido com os ensinamentos de Cristo e, portanto, não demonstra ter nele verdadeira fé.
Glória a Deus. Então, queridos, veja que só tópicos importantíssimos aqui hoje. Então, a maior evidência de uma fé genuína é o arrependimento. É o que Jesus mais falou, é o que a palavra mais nos ensina, é o arrependimento, né, irmãos? Pois se não houver um arrependimento de verdade, né, não há evidências de uma fé em Jesus. Então, é a primeira evidência, é o arrependimento, né, irmãos? Então, é necessário se arrepender, é necessário se comprometer com Cristo Jesus, né, irmãos? E através somente do arrependimento nós temos essa comprovação, essa demonstração de que nossa fé verdadeira está nele. Vamos ver essas referências que está aí na tela, vamos procurando, né? Os irmãos estão aí com as suas Bíblias e pode, então, ler aqui essas referências para que a gente possa, então, nos basear apenas na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Ok? Douglas. Amém. Pode ler. Marcos 1, 14 e 15, né? 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém. Glória a Deus. Então, olha, então, João Batista, o precursor do nosso Senhor Jesus, veja que o arrependimento é uma evidência tão importante que João, o precursor do nosso Senhor Jesus, ele vem pregando o arrependimento. Nada mais, nada menos que João Batista, que começa o seu ministério no deserto, e ali cheio do Espírito Santo. Então, veja, irmãos, qual a pregação de João Batista? Nosso irmão acabou de ler. E aí ele dizia: arrependei-vos, porque se para se chegar ao reino, o que ele estava querendo dizer? Se vocês quiserem chegar ao reino de Deus, é necessário o arrependimento. Então, o arrependimento é algo realmente que evidencia a fé, evidencia que você está arrependido dos seus pecados e que você não vai praticar mais, você vai se policiar e vai realmente se regenerar, e a maior evidência é sempre o arrependimento. Então, o arrependimento é o que Jesus mais quer de todos, irmãos, para que então se evidencia uma fé genuína naquele que realmente é o autor da vida, o Senhor Jesus Cristo. Então, arrependei-vos. João Batista pregava, e depois Jesus, quando veio, também continuou a pregar arrependimento até o final do seu ministério na terra. E é isso que os discípulos depois passaram também, porque veja que Pedro também se levanta, né, no sermão dele, depois, em Atos, ele diz: olha, arrependei-vos. Quando perguntaram: o que faremos, irmãos? Né, o povo perguntou, mais de 3.000 pessoas ali no primeiro sermão, depois mais 5.000 foram salvos, mas eles não sabiam o que fazer, né? Aí Pedro falou para eles: olha, arrependei-vos, né? Sejam batizados. Então, veja que coisa maravilhosa é a palavra de Deus, né, irmãos? Eu não sei se está nessas referências aqui, mas provavelmente deve estar o sermão de Pedro. Mas vamos à frente. Quem pode mais nos ajudar na leitura das demais referências? Quem acha que eu leio? Estou procurando aí. Lucas 24, Isso, olha aí. 46. Disse: assim como está escrito, assim convinha que Cristo padecesse e o terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lê de novo, irmão. O avião passou aqui. Repetir? Isso. Disse-lhes assim está escrito, assim convinha que Cristo padecesse e que ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Glória a Deus. Então, veja aqui, né, veio Jesus também pregando, né, o arrependimento. Então, ele começa na Nazaré, na Galiléia, e a mensagem principal era, né, que houvesse o arrependimento, que houvesse, de fato, que as pessoas entendessem que era necessário o arrependimento. Então, Jesus, depois de João,
começa, então, continua a sua pregação e a centralidade no arrependimento, para que, então, se as pessoas pudessem se arrepender e se render aos pés daquele que realmente é o Cordeiro de Deus, e é realmente o Salvador. Então, o arrependimento continua sendo, irmão, a primeira evidência da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para as outras referências, dentro de Atos, né, o livro histórico, dentro da igreja já, né, a movimentação da igreja e Atos. Os dois últimos, próximas referências vão falar sobre isso, né? Vamos, quem pode ler agora? Eu vou ler Atos 11, Amém. que diz assim: Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Olha aí. Então veja que mais uma vez, né, a igreja, né, nessa referência, não deixou realmente continuar a pregação, né, sobre o arrependimento, né? Gentios, seja ele hebreus, judeus, então o arrependimento continua sendo, né, a importantíssima e a primeira evidência, da fé genuína em Cristo Jesus. Mais uma, Atos 17:30. Eu leio aqui. Eu tô aqui. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Glória a Deus. Então, irmãos, evidentemente que, né, como Jesus é justo, né? E Deus também, justiça, ele é o rei da justiça. Então, como o Douglas acabou de dizer, uma referência muito importante que diz que o tempo da ignorância, né, não é levado em consideração, né? O momento da ignorância, é por isso que a palavra ela nos fala que e todo o evangelho será pregado, né, a todos, né, então virá o fim. Então você veja que nisso está a justiça de Deus, está a justiça maravilhosa do nosso Senhor. Enquanto as pessoas mantiverem na ignorância, né, você veja que há uma inibição, né, não irá acontecer o fim, pois a revelação ela precisa ser para todos. Então, como coloca aqui, o tempo da ignorância Deus não leva em consideração. Mas a partir do momento que nós conhecemos, a partir do momento que nós ouvimos, então, a palavra, que a palavra vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir. Então, se a gente ouviu uma vez a palavra, nós já não estamos mais na ignorância, correto? Ainda que eu não queira, eu já não estou ignorante, eu já ouvi. Agora, do eu rejeitar ou não, aí é comigo. Mas eu já ouvi, certo? Então, eu já não estou ignorante ao assunto. Eu já não tenho ignorância. Alguém me passou. Agora, se eu acredito ou não, mas alguém me passou. Então, Deus agora, a partir de agora, como está no versículo, Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Esta é a resposta positiva que Deus espera de todos aqueles que ouvem, daqueles que realmente ouvem a sua palavra e o evangelho. Então, irmãos, que a cada vez mais, isso parece que está sendo cada vez mais menor o número de pessoas, pois nós estamos vivendo um mundo globalizado, né, irmãos? Onde a internet está aí nos quatro cantos desse planeta. Eu sei que há lugares muito remotos que não tem internet, não tem energia, né? Mas os missionários vão chegar nessas pessoas, né? Por isso tem esse campo missionário, onde os missionários são designados para lugares remotos, os ribeirinhos, né? Muitos outros lugares do mundo, os missionários têm essa incumbência, Deus deu eles esse trabalho também de chegar aonde não existe o evangelho ainda, né? Para que também possam ter acesso ao Evangelho e possam ter, então, se arrepender e ter essa evidência de arrependimento. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor, né? Então, meus irmãos, aqui estamos no sétimo, né? Nunca se esqueça que o arrependimento sempre vai ser necessário para termos essa evidência da fé em Jesus.
Fiquem à vontade para comentar, tá bom, irmão? Se fazer alguma pergunta, sempre à vontade aqui, tá? E agora o oitavo princípio, né, de uma igreja, de toda igreja que quiser viver a verdade, né? Vamos para esse oitavo princípio também, né? Quem quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar, falar, perguntar? Ou ler também? Fique à À vontade. vontade. Bem, mas Eu posso, posso comentar? pode. Pode, à Pode. vontade. Tudo bem que o que eu ia comentar está respondido no 8, né? Que o 8 já vai comentar sobre a graça. Mas talvez até antes, se eu falar antes, até ajude. Porque muita gente, principalmente a linha evangélica, né, protestante, tem muita gente que acredita que a salvação pela graça, somente pela graça, e tem gente que acredita que não precisa fazer nada, é só ficar encostado e achar que aceitou a Cristo, a pessoa vai ser salva. Mas já no próximo tópico mesmo já vai responder isso. Mas é uma coisa que eu estava vendo essa semana mesmo. Que ainda tem gente mesmo que acredita que daquele uma vez salvo, salvo para sempre, né? E acredita que salvo para sempre é salvo sem obra alguma. Eu até anotei na outra passagem que a gente leu, agora eu perdi, mas era em Efésios, acho que era Efésios mesmo, que fala que não é pela obra, mas porque para que a gente não se vanglorie, né? A gente leu até a passagem, mas Deus ele deixou as boas obras para que a gente faça, né? E quando ele fala dessas boas obras, ele justamente fala da boa ação que a gente tem que fazer. Vai estar tudo explicadinho no 8, né? No oitavo tópico. Mas é algo que eu estava vendo, que tem gente que ainda questiona. Hoje em dia, eu achava que era um assunto já superado, mas tem gente que ainda questiona, ainda acha que hoje em dia salvo é só crer e que tá tudo bem, tá tudo certo. E eu me lembrei de um colega meu, um amigo, um irmão, né, em Cristo, porque ele também é cristão. Ele falou de duas igrejas, da igreja dele, e na frente tem uma outra igreja, e, se não me engano, a dele é pentecostal, e a do outro lado acho que é congregação cristã, não lembro. Enfim, são duas denominações, e ele ouviu a irmã da outra igreja, tipo, debochando do pessoal da pentecostal, e ele até falou qual foi o comentário que ela disse, mas não é nada assim, meu Deus, mas é um comentário que mostra que a pessoa não tem o amor. A pessoa, ela se diz cristã, mas só por ser uma placa diferente da igreja, ela faz um desdém com a outra. Mostra que a pessoa não tem, ela acredita que a graça é para ela, e ela está salva, e que ela pode destratar os outros como quiser. Até nem as pessoas do mundo a gente pode destratar, né? Porque são pessoas que devem ser salvas. E é uma mentalidade que a gente tem que tomar cuidado. Creio que os irmãos já têm entendimento, mas é o tipo de coisa que, se a gente vê essa atitude em irmãos de outras congregações, até dentro da nossa mesmo, que acredite que a graça Deus deu a graça para a gente poder brincar com ela como a gente quiser, é um negócio, um pensamento muito perigoso, né? Que a pessoa pode acabar sendo condenada, como a gente leu nas outras passagens. Você vai chegar na hora lá e Deus vai falar, não te conheço, porque por mais que você não tenha praticado más obras, só de ter deixado de amar, de ter feito boas obras que foram deixadas para a gente fazer, a gente já está pecando, né, de certa forma. E muitas vezes a gente pensa que meu Deus, uma cobrança de ter que fazer boa obra, eu tenho que fazer boa obra, e muita gente acaba, eu sei, pastor, que a gente vai ver no oitavo, mas eu acho legal falar. E vai ter gente que, nossa, eu tenho que fazer boa obra, aí fica com essa coisa na cabeça,
Mas é uma coisa que eu já falei também já no púlpito mesmo, é uma coisa que vem natural do cristão, fazer a boa obra. E a boa obra é isso, como falou, é amar o próximo, é ver alguém em dificuldade, seja irmão, seja alguém na rua, seja alguém próximo da família, e ter compaixão em ajudar. Essas são as boas obras. Deus não a gente pensa que ele está pedindo, pô, faça boas obras, então eu tenho que ser missionário, eu tenho que ir lá e fazer coisas grandiosas, mas não, Deus, o chamado para cada um é diferente. Deus, ele chama aqueles para fazerem as coisas grandiosas, como o pastor Antônio, ele sabe que o chamado dele foi esse, né? Fazer algo grandioso, que é estar à frente de uma igreja. Coloca as irmãs também, a obra delas de estar ajudando no jardim. Entendeu? Já é uma baita obra. Irmãos que ajudam o Zilmar, faz as mesas lá, os irmãos que viajam bastante, né? O Gustavo, e os irmãos que eles acabam falando com pessoas de fora. A gente já está fazendo a boa obra. E o erro é realmente a gente só encostar e achar que está fazendo muito sem pegar no arado, né? Mas é esse comentário que eu queria fazer. Mas a gente vai acabar lendo no 8º e já vai estar bem explanado. Só que eu achei interessante já falar disso. Eu ia falar de mais coisa, mas eu vou acabar estourando o tempo. Deixa para a próxima. Amém. Glória a Deus. Um comentário muito pertinente, importante. Realmente, a acomodação que existe nesse nosso tempo é gigantesca, né? Se basear em algo realmente é perigoso, de fato. Ainda hoje existem essas pessoas, né, irmãos? Vamos aqui ler essas referências? Amém. Vou ler, tá, antes que o pessoal vai mostrando aí. Isso. A graça salvadora nos conduz à prática das boas obras, amor ao próximo e a santificação, amor a Deus. Cremos que o amor de Deus revelado em Cristo nos constrange a amarmos nosso semelhante, como Jesus nos amou, bem como a demonstrarmos que amamos a Deus, nos abstendo de todo pecado. Glória a Deus. Então, irmãos, realmente, você veja como isso é importante, entendemos bem, né? Deus colocou muitas coisas importantes, e aqui, ali que eu li esse 8º tópico, realmente, o amor, ele é revelado em Cristo Jesus. E quando nós aceitamos Jesus, automaticamente é uma consequência você praticar as boas obras, né? Então, ela não é, você não pode fazer por uma obrigação, mas porque você sendo um discípulo de Jesus, você realmente você vai fazer aquilo que o seu mestre fez, né? Que Jesus tanto fez o bem, né? Jesus tanto fez. Então, nós olhamos para Jesus e olhamos para ele, ó, vou ter que fazer aquilo que Jesus fez. Então, senão a gente fica, ele até é um amor tão grande que nos constrange, como foi bem colocado aqui, né? Então, nós temos que amar nosso semelhante, assim como Jesus amou, né? E demonstrarmos que amamos a Deus também, abstendo de todo o pecado, né? Isso é muito importante, esse tópico e esse fundamento também, esse princípio que todos nós devemos seguir, não é, irmãos? Para a glória do Senhor. Achou alguma referência aí, né? Alguma? Isso. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar da corrupção do mundo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, olha que maravilhoso. Esse é um versículo que é importantíssimo, né? É realmente algo realmente que está intrínseco em várias coisas, né? Tanto o abster do pecado, que é se manter incontaminado desse mundo, né? Se manter realmente distante dessas práticas mundanas, que tanto realmente querem nos tragar, nos puxar para o pecado,
E, ao mesmo tempo, também tem o outro lado da gente temos que ajudar, né, os órfãos, a viúva. Esses dois tipos de qualidades de pessoas, esses dois tipos de classes de pessoas, na época, eram os que eram mais vulneráveis, eram os que mais precisavam de ajuda, os órfãos e as viúvas, né, irmãos? Era o que mais tinha naquela época, órfãos e viúvas. Por quê, irmãos? A expectativa de vida era muito baixa, né? A gente sabia que eles viviam em um tempo insalubre, onde o esgoto exposto, imagina, doenças que muitas vezes a medicina ainda não estava avançada, pensa comigo, as guerras que existiam, então tudo isso fazia com que a expectativa de vida fosse bem pouca, então os maridos morriam, os pais morriam, então havia um índice muito grande, né, de mortalidade, e por isso que Tiago coloca, olha, a religião pura é essa, então é o que Jesus ensinou para os discípulos. Veja como que sempre a gente vai estar linkando a doutrina de Jesus, a doutrina dos apóstolos, vai ser sempre puxada aquilo que Jesus fez, né? A compaixão que Jesus sentia pelos órfãos, pelas viúvas, por todas as pessoas, o povo, né? Então, hoje, tem muitas pessoas que estão vulneráveis. Então, é um exemplo de quantas pessoas, o que a gente pode fazer para aquele que está necessitado. Então, a gente tem que estar sempre ajudando, não para que aquilo que a gente faz possa nos trazer a salvação, né? Mas por fazer, porque Jesus fez, e assim como nós somos discípulos, nós também temos que fazer essas boas obras. E assim, Deus se agrada de nós. Né? Qual que é a próxima aí? Achou o A 1 gente, Tessalonicenses? Tessalonicenses e Tito, né? Luiz. A gente está encerrando aqui essa noite. Pode ler, Doug. 1 Tessalonicenses 4, do 2 ao 9. Vai para lá, Macoto. Ixi, calma aí. Ah, não, é o de vocês, né? Tá acabando. Que minha bateria também tá acabando. Que era para mim. Mas vamos lá. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, porque nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Glória a Deus. Veja que está tudo intrínseco aí também, bem claro, né, irmãos? Hoje, o que devemos fazer, né, irmãos? Ser justo, amar, mantermos fora daquilo que realmente é o erro, o pecado. Se temos a Cristo, se temos o Espírito Santo, tem que haver uma transformação, tem que haver algo diferente, nós temos que ser embaixadores. Então, está tudo inserido dentro disso tudo que realmente concatena, né, a nossa vida com o Senhor, e fazermos o bem, amarmos o próximo e fazermos tudo aquilo que quisesse, que você quisesse que faria para você, né? Desejar sempre o bem, fazer sempre aquilo que Jesus nos manda, né, irmãos? E a última referência, Tito. Tito 2, 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas em piedade as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, qual a si mesmo se deu por nós,
a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Então, eu acho que fechou realmente todo esse tópico, esse princípio, né? Então, esse presente século, é o século que eu e você estamos vivendo, nós devemos realmente, irmãos, nos inclinar para sermos diferentes. Se nós só esperarmos que somos salvos só porque somos salvos porque somos melhores do que o outro, vai ficar difícil, nós não conseguiremos entrar no céu. Então, mas se nós não nos acomodarmos com isso, e buscarmos nos santificarmos, buscarmos estarmos realmente nos policiando, fazendo a vontade do Senhor, vivendo realmente de uma maneira digna, nós adentraremos aos céus. Veja que está bem claro a palavra de Deus para nós essa noite, referências bem claras, e que realmente não há margem para dúvida, e que eu e você venhamos a cada dia, irmãos, estarmos se apegando a mais com Deus, com o Pai, sermos discípulos de fato, fazermos a diferença, fazemos as boas obras. Você veja com o Douglas, só o fato da gente estar tendo um esforço de ir para com a nossa congregação, já é uma boa obra. Você está ali sendo disposto para realmente abraçar o irmão, ajudar o irmão que às vezes está em uma situação difícil, e realmente ali estar no nível. Você veja que isso já é uma boa obra, e por isso que já faz parte da nossa condição como discípulo. Por isso que o fazer boa obra já é uma consequência de que eu amo a Jesus, de que eu quero ser discípulo dele, de que eu realmente entendi o que é realmente ser um discípulo e seguir ao meu mestre. Que você, a cada dia, possa entender tudo isso, não fique olhando as situações a outros que realmente entendem diferente, porque a palavra é o que nós devemos seguir ao centro, é a revelação, é a doutrina que foi dada aos apóstolos, sabe? E que você permaneça nisso. Ajude o seu próximo, ajude a sua família, sempre estenda a mão, e o Senhor vai amar você. Mas isso não está realmente no jogo da sua salvação. A sua salvação está de entender que é pela graça, mas essa graça, ela é realmente pela fé. A fé, você precisa acreditar naquilo que se acredita, e para acreditar naquilo que se acredita, precisa viver Jesus é quem você acredita. Então, dessa forma, você estará realmente um credenciado, uma credenciada para adentrar no reino de Deus. Do contrário, irmãos, são só fábulas, mentiras. Possa até ser mais fácil, mas não vai chegar ao reino dos céus. É o que Jesus disse, olha, quando vocês fazem isso, dá um copo de água a um dos meus pequeninos, saiba que a mim fizesse. Agora, quando nós deixamos de fazer, aí vem as consequências, e aí nós não nos credenciamos para algo maior. Amém, meus irmãos? Tantas outras coisas, né, são necessárias para falar, mas nosso horário ele está se estendendo já, e eu glorifico a Deus pela vida de todos vocês nessa noite, que está aqui, né, Luca, conosco. Amém. Deus possa abençoar todos vocês, sabe? É uma honra estar partilhando da palavra de Deus com vocês, e que você, cada vez mais, possa prosseguir nessa nossa caminhada, nesse caminho que é estreito e é difícil, mas é o único que vai levar, né, à salvação eterna. Né, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar grandiosamente, né, a sua vida, a sua família, né, a todos que estão conosco aí, né, a nossas irmãs que têm abrilhantado essas terças-feiras à noite e que tem feito a diferença, e que a gente cada vez mais lembre e alicerce ainda mais, né, a nossa fé em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Alguém quer comentar alguma coisa e encerramos? Amém? Fique à vontade. Não? Amém, meus irmãos? Então vamos fazer nossa oração. Ali que pode orar por nós? Amém. Senhor Deus, amado Pai, digno de todo louvor, de toda glória, somos gratos, Senhor, pelos seus ensinamentos. Obrigado, Pai, da sua palavra se abrir para nós, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a nossa noite, que possamos colocar em prática, Pai, tudo que foi falado aqui, Senhor. Que possamos fazer a tua vontade, Pai.
sempre. Que o Senhor possa nos ensinar a cada dia a ser igual a Ti, Jesus. Como o Senhor falou, eu faço apenas o que eu vejo que o meu Pai fazendo. Então, nós estamos nesse mesmo propósito, na mesma fé. Pai. Que possamos Te amar, nos santificar cada dia mais. Abençoe esse resto de noite dos meus irmãos, como também o resto dessa semana, Senhor. Que possamos sempre ter na mente e no coração os seus ensinamentos. Glória. Obrigada, Pai. Abençoe a cada um dos nossos irmãos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos aqui às bênçãos apostólicas. Pode só, dizendo as suas mãos, que o grande amor de Deus, as duas situações para todos sempre, todos digamos, amém. Obrigada por todos. Glória a Deus. Desculpa Deus aí. abençoe, meus irmãos. Tá? Deus possa abençoar todos vocês. Desculpa realmente aí, a gente está estendeu um pouco, mas fez a diferença, né, na nossa vida. Né? Que Deus abençoe todos vocês. E até a próxima, hein? Paz de Deus. Bom descanso, hein? Todos vocês. Tchau. Boa noite. Paz a todos. Lica. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, irmãos.